Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Fleury. As ações da Fleury já estão há um bom tempo sem sair do lugar. Elas não se valorizam e também não caem demais. Então ela fica ali andando sempre de lado. Será por que as ações da Fleury não se valorizam? Se você aí tem ações da Fleury, será que é melhor você comprar mais ações, já que os preços não estão subindo? Ou será que é melhor vender as ações da Fleury? E se você ainda não tem essas ações, será que agora é o melhor momento de comprar essas ações? Então, se você tem as ações da Fleury ou se você está pensando em comprar as ações da Fleury, esse vídeo é para você. Acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre a Fleury. E além disso, eu vou te mostrar todo o resultado desse segundo trimestre da Fleury. Você vai entender o que melhorou, o que piorou e qual a perspectiva dela para o futuro. Então bora lá para o nosso vídeo. A primeira coisa que você tem que entender quando você está avaliando a empresa, quando você está analisando essa empresa, a primeira coisa é você entender o que essa empresa faz. Então vamos lá entender o que a Fleury faz. Primeira coisa, a Fleury ela já tem mais de 90 anos de história e é uma das maiores empresas de medicina e saúde do país. Ela tem mais de 10 mil colaboradores, tem mais de 2.400 médicos e já realizou mais de 75 milhões de exames de análises clínicas e mais de 5 milhões de exames de imagem. E quer ver algo bem interessante sobre a Fleury? Ela foi a primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames pela internet. Isso foi feito lá em 1998. Então a Fleury ela é reconhecida mundialmente aí por ter sido pioneira na disponibilização de exames pela internet. E em 2001 ela começou um processo de crescimento um pouco mais acelerado, porque ela começou um processo de aquisição de marcas do mesmo setor. Em 2002, ela já disponibilizou acesso de exame de imagem pela internet e em 2009 ela fez o IPO na nossa bolsa, ou seja, ela abriu o seu capital na bolsa para que outros investidores pudessem investir nas ações dela. E além disso, quais são as linhas de negócios da Fleury? Ela tem unidade de atendimento, tem 222 unidades de atendimento. Essas unidades de atendimento, elas correspondem hoje a 84% da receita total da Fleury. E onde é que estão essas unidades de atendimento? Elas estão em alguns estados do Brasil. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. Além das unidades de atendimento, a Fleury também tem operações em hospitais, corresponde a 15% da receita dela, ou seja, elas realizam exames e diagnósticos em 25 instituições hospitalares. Além dessas operações em hospitais, ela também tem laboratórios de referência. Esses laboratórios de referência, eles realizam exames de média e de alta complexidade que outros laboratórios menores não fazem. Ela realiza esses exames de média e alta complexidade para outros laboratórios, para alguns hospitais e para algumas clínicas no Brasil. Além disso, ela também atua com medicina preventiva e diagnóstico odontológico, que é representado pelo meio da participação que ela tem de 51% no grupo Papais, que é uma joint venture com a Odontoprev. A Fleury ela tem diversas marcas dentro do grupo. Entre elas a gente pode falar a própria Fleury, ou seja, existem marcas de laboratórios com o próprio nome Fleury. Existem também outras marcas, a Felipe Matoso, que é um segmento premium lá no Rio de Janeiro. Tem a Weimann, eu não sei se assim se pronuncia, mas você vai ver aí escrita a palavrinha aí. É o segmento premium, líder no Rio Grande do Sul. Tem a Mais Medicina Diagnóstica, o Labs A Mais, Diagnosom, Papais, Serdio, LAF, Instituto de Radiologia de Natal, Centro de Patologia Clínica, Diagmax e a Santé Corp. Então tem várias marcas ali dentro do grupo Fleury. Beleza, então você já entendeu o que a Fleury faz. Ela tem mais de 90 anos de história, tem muitos colaboradores, muitos médicos que fazem parte ali, atua com diversas linhas de negócio na área de saúde. E quais serão as estratégias da Fleury aí para o futuro? Uma das estratégias da Fleury é continuar esse crescimento que ela tem por meio de fusões e aquisições que ela já vem fazendo há algum tempo. E a intenção dela é se tornar o consolidador do mercado no segmento de diagnósticos. Uma das estratégias da Fleury, que eu particularmente gosto bastante também, é que ela tem um forte pilar em inovação. Então ela investe em startups e ela investe também bastante em pesquisa e desenvolvimento. Então isso eu acho que é muito importante para essa área de saúde aí que tem muito a crescer.
Além disso, ela também tem uma estratégia de expansão orgânica dos seus negócios. Ela tinha a previsão de 2017 a 2021 abrir mais 73 a 90 novas unidades de negócios. E até agora foram entregues 55. Ou seja, ela está caminhando ali e não atingiu a meta dela não, mas já abriram 55 aí de 2017 até 2021. E a estratégia dela também envolve oferecer outros serviços além do diagnóstico, como por exemplo, cuidados primários, coordenação de cuidado de saúde, procedimentos ortopédicos, infusão de medicamentos e outras coisas. E ela também está focada na transformação digital da empresa, como melhorar o relacionamento com clientes, conhecimento médico, processos de back-office e outras coisas também. Então, ela está bem focada na parte de inovação, crescimento orgânico, fusões e aquisições e digitalização da empresa. Aí você pensa, beleza, gostei da empresa, viu o que ela faz, será que ela é uma boa pagadora de dividendos? Será que ela distribui muito dividendo? E olha só, no estatuto da empresa, eu fui lá buscar e vi que no estatuto eles falam que a distribuição mínima é de 25% do lucro líquido, ou seja, no mínimo eles vão pagar 25% do lucro que eles tiveram. Porém, se a gente olhar o histórico de pagamento de dividendos da Fleury dos últimos anos, a gente vai ver que ela distribui mais do que 25%. Veja só nessa imagem aqui. Olha lá, desde 2009 até o final de 2020, ela teve ali, ó, 53% de payout, 31%, 28%, 34%. Sempre ela distribuiu mais de 25%, exceto ali em 2014, que ela não distribuiu, e 2016, por algum motivo. Mas se você vê que ela sempre distribui mais de 25% do dividendo. E nos últimos anos, 2017, 2018 e 2020, ela distribuiu 95% do lucro líquido dela. Então a gente pode dizer, baseado nessas informações, que a Fleury é uma boa pagadora de dividendos. Aí você fala, beleza, entendi que ela paga dividendos, mas será que a Fleury ela vai ter um bom crescimento ao longo dos anos? Será que ela é uma empresa que cresce ao longo do tempo? Porque investir em uma empresa que paga dividendo, mas não cresce, pode não ser uma coisa muito interessante. Então vamos lá ver o crescimento de lucro da Fleury dos últimos 5 anos. Olha só nessa imagem aqui agora. A Fleury ela teve um crescimento aí dos últimos 5 anos de 19,07% ao ano. Ou seja, ela tem um bom crescimento de lucro. A média é de 18,39%. Ou seja, a Fleury ela paga bons dividendos e continua crescendo o lucro ano a ano. Isso é excelente para quem gosta de receber bastante dividendo e, ao mesmo tempo, ter o crescimento desses dividendos ao longo dos anos e o crescimento, a valorização das suas ações ao longo dos anos também. Além disso, é importante a gente ver também qual a margem que a Fleury opera, porque às vezes, se uma empresa ela tem uma margem muito baixa, significa que qualquer queda na receita dela, ela vira para o prejuízo. E isso não é interessante você ter numa empresa, né? Uma empresa que vive ali na corda bamba, qualquer oscilação que ela tem, ela vai ter prejuízo. Então bora ver lá a margem da Fleury, a margem líquida da Fleury. Olha só, a atual margem líquida dela é de 12,56%, ou seja, uma margem de 2 dígitos. Mas a média dela, a média histórica dela é de 9,62%. Ou seja, ela tem uma boa margem líquida ali de 2 dígitos atualmente, sendo que a média é próxima dos 2 dígitos, né? Quase 10%. Então é uma margem bem interessante para uma empresa que cresce bastante também. Então você já viu que ela distribui boa parte do lucro dela em dividendos. Mas será qual é o dividend yield dela? Será qual o percentual de dividendo com relação ao preço atual da Fleury? Será que o dividend yield dela é interessante atualmente? Vamos ver isso aqui agora. Olha só, o dividend yield dela, com o preço atual da ação aqui por volta dos R$ 24,00, o dividend yield atual está de 3% em média ali, sendo que a média é de 3,14%. Ou seja, se você quer uma empresa com dividend yield muito alto e que ao mesmo tempo tem um alto crescimento, talvez não seja interessante investir na Fleury agora. Por quê? Ela tem uma média ali de 3%. É uma média muito interessante para uma empresa que cresce bastante também, como pode ser o caso da Fleury, mas não é como uma empresa de energia elétrica que às vezes você vê 6, 7, 8% de dividend yield. Ou seja, ela paga bons dividendos, mas não aquele dividendo imediato que você já vai ter lá no mesmo ano que você compra a ação. Então, talvez, ao longo dos anos, se você compra ela hoje, lá na frente, o seu yield on cost, que é o dividendo com base no preço que você pagou hoje, talvez aí você tenha um dividend yield de 4, 5, 6, 8, 10%, o yield on cost, baseado no preço que você paga hoje
já que a empresa ela tem um bom crescimento ao longo dos anos. Se você compra a Fleury hoje, lá na frente você vai ter um bom yield com base no preço que você está pagando hoje, mas não espere de imediato ter um yield muito elevado. Será qual é o PL dela? Qual é o PL histórico? Qual é o PL atual? Vamos ver então nessa imagem aqui agora, olha só. O PL atual da Fleury é de 16,63, sendo que a média é 27,66. Então o PL dela está abaixo da média, ou seja, ela está em teoria mais barata do que a média, e a gente vai entender daqui a pouquinho o que aconteceu com esse PL e qual a perspectiva do PL futuro dela, qual a perspectiva dos lucros futuros, para você entender se a Fleury está hoje mais barata ou mais cara. Já já eu falo sobre isso. Então, para a gente falar sobre a perspectiva da Fleury, a gente tem que ver qual foi o resultado desse segundo trimestre de 2021 da Fleury. Porque tudo isso que a gente viu foi lá do passado. A gente tem que ver como foi o resultado dela hoje e qual a perspectiva futura para a Fleury aí nos próximos anos, nos próximos trimestres. No resultado do segundo trimestre da Fleury, eu vi uma coisa bem interessante, que é o Saúde ID. Ele vem crescendo bastante. O Saúde ID é uma plataforma que a Fleury inaugurou em setembro de 2020, então ela tem pouquíssimo tempo ali, está em operação. E essa é uma plataforma que, pelo que eu entendi, ela visa basicamente atingir o público B2C, né? Ou seja, direto da empresa para o consumidor final, para os pacientes, com produtos em modelo de assinatura. Então eles vão combinar consulta via telemedicina, que é uma consulta à distância, né, online. Vão unir também nesse modelo de assinatura consultas presenciais e exames diagnósticos. O paciente ele vai lá pagar uma mensalidade, uma assinatura e vai ter direito a esses 3 serviços: telemedicina, consultas presenciais e exames diagnósticos. Além disso, ela quer oferecer também alguns pacotes de cirurgias para os pacientes que não possuem plano de saúde. Ou seja, você que não tem plano de saúde, você vai lá, assina um pacote e tem direito lá a algum tipo de cirurgia pela Fleury. Eu acho esse modelo de assinatura muito interessante, porque se a gente parar para ver, o que ela vai ter de receita nesse ano no modelo de assinatura é meio que o piso do próximo ano, porque a assinatura ela é recorrente. É lógico que a gente vai ter que entender qual vai ser o percentual de desistência dessas pessoas desse modelo de assinatura, ou seja, quantas pessoas que assinam ali vão deixar de assinar daqui a algum tempo, ou seja, a saída dessas pessoas da assinatura. Mas se a Fleury consegue diminuir esse churn, que é a saída dessas pessoas, ela vai ter basicamente um modelo de receita que só cresce ano a ano. A receita que ela faz nesse ano vai ser basicamente o piso da receita do ano que vem, porque o modelo de assinatura é só botando gente para dentro e tirando o mínimo possível, diminuindo esse churn aí, que é a saída dessas pessoas. E é um modelo altamente escalável, porque vai entrando pessoas e ela não vai aumentando seus custos na mesma proporção. E nesse período aí de quase um ano aí, que já tem o Saúde ID, já foram feitos mais de 600 mil teleconsultas médicas desde quando o serviço começou até hoje. Então é algo que tem tudo para dar certo. E o mercado, pelo que eu entendi, o mercado ainda não está precificando o grande crescimento do Saúde ID. Na minha opinião, é uma das coisas que tem um grande potencial dentro da Fleury e que ninguém está prestando atenção. Então, entenda um pouco sobre isso, você vai ver que existe ali um grande potencial. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção nos resultados do segundo trimestre da Fleury. Outras coisas foram o volume de exames eletivos nas unidades de atendimento tiveram forte expansão, um aumento de 104% nesse período, porque basicamente os exames eles foram afetados, esses exames eletivos, eles foram afetados no ano passado por conta da pandemia. O pessoal não queria ir fazer exame eletivo porque ficava com medo lá e tal, e aí não faziam e acabou lá no ano passado tendo uma grande queda desses exames eletivos. E agora ela já teve uma forte expansão aí, uma recuperação do volume desses exames. E como é que foi o resultado? É isso que eu acho que você quer entender. Será que ela lucrou mais? Será que ela teve aumento de receita? Eu vou tentar traduzir isso aqui para você de uma forma simples e prática para você conseguir entender. Olha só aqui esse gráfico da receita da Fleury. É um gráfico trimestral. Então você vê que a receita dela, que está em verdinho aí, vem aumentando ano a ano. É lógico com um certo grau de oscilação nela aí. Mas se você olhar, a tendência é sempre de crescimento. E a gente teve ali num período específico uma grande queda ali na receita que chega a chamar
atenção. Foi exatamente naquele período ali da pandemia, onde houve uma diminuição grande ali dos exames eletivos ali como um todo, e a Fleury teve uma grande queda de receita ali nesse período específico. Logo depois ela conseguiu retomar todo esse crescimento aí de receita e de lucro também. Então vamos fazer uma avaliação rápida aqui e entender como que a Fleury está atualmente com relação à receita e lucro e qual a perspectiva futura dela. No primeiro trimestre de 2021, a Fleury ela teve um lucro de 118 milhões de reais. No segundo trimestre de 2021, ela teve um lucro de 65 milhões de reais. Então a gente parou aí no primeiro e no segundo trimestre. Se a gente olhar qual foi o lucro dela em 2020, a gente vai chegar no número de 256 milhões de reais. Mas foi um ano totalmente atípico, ou seja, teve grandes variações ali que tornam esse resultado não recorrente. Mas então a gente vai pegar um ano anterior a esse, que tiveram vários não recorrentes, a gente pega um ano anterior, em 2019, que foi um ano mais normal, digamos assim. Em um ano normal, no caso em 2019, ela teve um lucro de 312 milhões de reais. 2009 um lucro de 312 lá em cima, aí 2020 foi um ano atípico, ela teve uma queda desse lucro, 256 milhões de reais, e aí no primeiro trimestre de 2021, 118, no segundo trimestre, 65. E aí se a gente pegar o terceiro trimestre, o quarto trimestre, e a gente igualar ao de 2019, que foi um ano relativamente normal, não teve nenhum não recorrente, digamos assim, a gente vai chegar num lucro para 2021 de 330 milhões de reais, ou seja, um lucro que na minha visão é totalmente conservador, sendo que eu coloquei o mesmo lucro de 2019, ou seja, de 2 anos atrás, sendo que a tendência, a perspectiva dela é de crescimento. Então eu igualei o terceiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2021 igual ao de 2019 e a gente chegou no total de lucro de 330 milhões de reais. Então o PL atual da empresa, como você viu lá no início do vídeo, é de 16 vezes mais ou menos, pegando o lucro dos últimos 12 meses, que vão incluir o terceiro e o quarto trimestre de 2020, que foram muito bons. Os trimestres ruins da Fleury em 2020 foram o primeiro e o segundo trimestre. O terceiro e o quarto foram muito bons. Então, o lucro dos últimos 12 meses, que pega o terceiro e o quarto de 2020 e o primeiro e segundo de 2021, dá um lucro de 455 milhões de reais. Por isso que você vê um PL de 16 vezes, ou seja, um PL abaixo, bem abaixo da média, porque o mercado entende que o terceiro e o quarto trimestre de 2020 foi um não recorrente, isso não vai se repetir. Mas se a gente projetar o lucro de 2021 e achar aquele resultado lá de 330 milhões de reais, a gente vai chegar a um PL no preço atual próximo de 22 vezes. Ou seja, o PL médio da Fleury, o PL histórico dela, é em torno de 27 vezes. Se a gente chegar num PL de 22 vezes, significa que ele ainda está abaixo da média com essa projeção que a gente fez. Então essa é uma projeção bem conservadora, imaginando que ela vai repetir o mesmo lucro de 2019. Mas se ela tiver algum grau de crescimento nesses outros 2 trimestres aí que faltam, significa que esse PL ele vai estar ainda mais baixo se for um PL projetado, né, até o final de 2021. Ou seja, na minha opinião, hoje, de forma conservadora, a Fleury já negocia com um PL abaixo da média. E se ela tiver algum grau de crescimento, ela vai ser negociada com PL ainda menor com base nessa projeção que a gente fez. Então, na minha opinião, esse preço da Fleury mostra que ela está mais barata do que a média histórica dela. Lembrando sempre que tudo isso aqui é a minha opinião e a minha sugestão é que você estude a empresa. Isso definitivamente não é nenhuma recomendação para você. E agora aqui eu queria falar uma coisa para você. Para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Eu queria ver todas as pessoas que chegaram aqui até o final desse vídeo e assistiram por completo. Se você assistiu por completo esse vídeo, significa que você gostou de assistir esse vídeo até o final, senão você não continuaria aqui. E para eu ver quem foi que assistiu até o final, eu queria te pedir para digitar uma coisa aqui abaixo nos comentários, porque só vai digitar essa palavra que eu vou dizer aqui abaixo quem assistiu o vídeo até o final. Quem não assistiu não vai fazer a mínima ideia o que é que vocês estão falando aqui abaixo. Então eu queria te pedir
para digitar nos comentários aqui abaixo hashtag inovação, hashtag inovação. Fazendo isso, eu vou saber que você viu o vídeo até o final e que você gostou do vídeo, tá? Então digita aí para mim hashtag inovação para eu saber que você viu e que você gostou desse vídeo, tá bom? Queria te pedir um grande favor também. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like para mim nesse vídeo, porque isso vai me ajudar demais para o YouTube levar esse vídeo para outras pessoas. E queria te pedir também para se inscrever no meu canal aqui abaixo, para você ser avisado dos outros vídeos que eu vou fazer. E se você conhece alguém que investe na Fleury, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque ela vai ter essa avaliação completa da Fleury e ela vai entender melhor essa empresa que ela investe. Então encaminhe para essa pessoa, encaminhe para o seu grupo de WhatsApp que tem investidores lá que gostam da Fleury, encaminhe para eles que eles vão entender tudo sobre a Fleury. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.